Eu estou muito feliz em estar com você hoje, em celebrar Jesus juntamente com você. Nosso último culto da família, do mês da família, agosto de 2020. Ano que vem tem outro mês da família, mas estamos encerrando. Tem os desafios que estão sendo feitos nas redes sociais e nas ministrações da célula, temos ministrado sobre família, mas as pregações de domingo também temos falado especificamente sobre esse tema. É um tema que nós podemos falar de tantas coisas sobre ele, e eu estava buscando ao Senhor e perguntando ao Senhor o que eu posso compartilhar com os meus irmãos sobre esse tema. É um tema tão importante para nós, é algo tão especial, mas eu não quero chover no molhado, Deus. Então, e Deus falou algo comigo, é simples, mas eu quero compartilhar com você, tá bom? A palavra nos diz, abre a sua Bíblia em Salmos capítulo 1. Se você não puder abrir, também vamos projetar aqui na tela, tá bom? Salmos capítulo 1 nos diz assim, deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Nos diz assim, feliz, ou tem algumas versões que dizem, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos perversos ou dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta ou se assenta na roda dos zombadores. Mas, pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor. Nessa lei, ele medita dia e noite. Versículo 3. Essa pessoa é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Querido, nessa noite eu queria dizer para você que muito se tem falado sobre a verdadeira felicidade, muito, se você procurar aí na internet uma pregação sobre a família segundo a Bíblia, você vai encontrar 300 pregações só dessa semana. Mas quando nós vamos olhar para a nossa família, e nós olhamos muitas vezes, eu não sei a sua vida, a sua história, mas eu conheço algumas pessoas que quando elas olham para aquela pregação ideal, é como um comercial de margarina, que a família está feliz, mas você olha e você fala, essa não é a minha realidade, nunca vai acontecer dentro da minha casa, eu nunca vou ter uma família abençoada assim, porque precisa ter um pai e uma mãe, eu só tenho uma mãe, meu pai me abandonou, ou ao contrário. E quantas vezes, em vez da palavra vir nos encorajar, a palavra vem e ela nos coloca numa situação em que nós preferimos evitar falar sobre esse tema. E também, quando você acredita que está tudo bem, você começa a receber uma enxurrada de palavras sobre o que é a verdadeira felicidade. Não quando eu digo da Bíblia, tá bom? Mas hoje aí no seu Instagram, no seu Facebook, na TV que você liga, tantas pessoas dizendo o que você deve fazer e você fica perdido. Eu fico perdido, nós ficamos perdidos. E sabe o que acontece? Muita pressão. Existe muita pressão hoje sobre você, sobre mim. E eu vi uma pessoa falando assim, essa pressão aí está errado. Deixa as coisas serem do jeito que são. Também está errado. Porque, de um lado, as pessoas querem que você siga o que elas querem. De outro lado, já existe deixa que as coisas sigam o seu próprio caminho. Mas nós que estamos aqui hoje, o nosso desejo não é ser felizes ou ser bem vistos à maneira que as pessoas acham que é felicidade ou que elas acham que é bem visto. Mas eu acredito que você, o nosso desejo é olhar para Jesus e Jesus falar assim, olha, não foi em vão, valeu a pena tudo que eu fiz por você, filho. Quando no último dia nós chegarmos lá diante do nosso Pai Celestial, nosso Pai que está no céu, e ele então falar para nós que valeu a pena todo o sacrifício de Jesus por nós, que valeu a pena tudo que Jesus fez naquela cruz do Calvário, e que ele olha para nós e fala assim, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito.
Será que esse é o seu desejo? Esse é o meu desejo. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Essa salada que acontece na nossa cabeça, de tanta pressão, de todos os lados. E muitas vezes nós falamos, será que realmente Deus está comigo e eu estou com Deus? E aí, o que você me diz? O que você fala para mim? Vou pegar aqui um gole de água. O que você fala para mim? Você, hoje, se olhar para a sua vida, você diz que Jesus está feliz ou não? Eu quero te dizer qual a perspectiva do céu, tá bom? Eu quero que você, nesse momento, abra o seu coração para entender como que nos céus é a verdadeira felicidade. E falando sobre família, o que isso tem a ver? Tem a ver que não adianta você se esforçar para si. Se eu falar para você que são 3 passos para você ser um bom pai e te falar que você tem que fazer isso, isso e aquilo, você vai colocar na sua parede e vai se tornar uma religião, algo religioso, obrigado, obrigatório, e não foi o Espírito que te transformou. Uau! Mas nessa noite eu vim para abrir os seus olhos que contra toda essa pressão, o salmista, mas ele fala com a gente, igual Jesus falou lá no monte, quando ele foi ensinar os discípulos, ele viu os discípulos e ele falou, eu preciso ensinar para vocês como é a cultura do céu. E ele diz assim, bem-aventurados, mais do que felizes, felizes da perspectiva dos céus, são aqueles que... E aqui nos diz aqueles que não seguem o conselho das pessoas que não temem ao Senhor. Nós falamos sobre a verdadeira sabedoria, o temor do Senhor, que é o começo dessa sabedoria. Mas o que eu quero dizer para você é que a verdadeira felicidade está quando dentro do seu coração, ao acordar, você diz, Senhor, não me permita, Senhor, que hoje o meu pé tropece. Senhor, eu não quero te desagradar nesse dia. Senhor, eu estou aqui no meu momento secreto com o Senhor, mas o meu maior desejo é estar andando na rua. E se o Senhor voltar, eu estar de acordo com a sua vontade, vivendo em santidade. Você sabia que isso, segundo o Salmo 1, a felicidade de uma pessoa é quando ela está com o coração sedento por Jesus dia e noite. E eu tenho conversado com alguns homens, com algumas mulheres da nossa comunidade. Eu tenho, à medida do possível, conversado por WhatsApp, tentado ligar. Alguns até tentam ir na casa, ficar longe, né, no portão. Mas eu tenho visto que Deus tem gerado no meu coração e no seu coração uma sede por algo a mais. Eu sei que existe algo para ser derramado do Senhor, para a sua vida e para a minha vida, porque antes dele derramar, ele coloca uma sede. Antes de eu beber uma água gelada, eu senti sede e saí, parei tudo, parei a ministração para ir pegar a água, ficou um silêncio. Quando Deus, ele gera um desejo no seu e no meu coração, por algo a mais dele, por viver uma vida que agrade aos céus, que seja da maneira dos céus, que agrade ao Senhor, é porque tem água fresca para ser tomada, é porque só ele tem palavras de vida eterna, e Jesus disse, que ele é a água viva, e quem beber dele jamais teria sede. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Para de se cobrar, para de se preocupar, se comparando com outras pessoas, mas começa a se comparar com Jesus, começa a olhar para Jesus e falar, Jesus, olha, eu preciso, na verdade, estar de conformidade com os princípios do reino dos céus, porque aí sim, todas as coisas virão. Se eu buscar em primeiro lugar o teu reino, tudo mais será acrescentado. E eu serei como uma árvore na beira de um rio. Pode estar tudo seco, pode estar todo mundo com um problema. Até eu posso estar com um problema. Mas eu sei de uma coisa. Eu tenho água viva para beber e eu nunca mais terei sede. Amém. Aleluia. Eu quero dizer para você um detalhe, não sei se você já foi para uma cidade em que há muito tempo não chovia, Maringá há tempos que não acontece isso,
De verdade, que não chove há muito tempo. Eu ainda não fui ao sertão, ainda não vi a situação que no sertão brasileiro é um dos lugares, lá no Nordeste, um dos lugares que mais sofrem com a seca no Brasil. Existem outros lugares, mas lá é um dos mais conhecidos. Mas eu e a Jéssica uma vez fomos para uma cidade, numa conferência. Chegamos lá, cidade linda, maravilhosa, mas a grama morta. A grama estava acabada, feia. E então alguém disse, você tem que vir quando chove, que você vai ver como que fica lindo isso, como fica verdinho. Mas eu quero dizer para você que aquela grama, ela ficava feia do lado de fora, mas ela não tinha morrido. Porque na hora que começa a cair água externa, ela toma a sua cor de volta. O que eu quero dizer para você é que uma árvore plantada na beira de um rio, ela pode até parecer que ela está morta. Aleluia. Ela pode até parecer que todos os seus galhos estão secos. Ela pode até parecer que ela está destruída. Mas dentro dela existe algo gerado. E no sinal da primeira chuva, essa árvore desponta, poderosa. Jesus nos disse que o reino dos céus, ele é como uma semente, um grão, de uma árvore chamada mostarda. Você joga no solo e você não sabe a hora que ela dá fruto. Mas, de repente, quando você olha, é uma árvore poderosa. Eu quero te dizer que na sua família, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua família através de você. Parece que está tudo destruído, continua buscando, persevera, porque a água que está plantado, que você está plantado na beira dela, a árvore que você está ao lado dela, que o rio que está correndo do seu lado, não é um rio que homem pode secar. Não é um rio que é como os outros. Mas nós vamos ver que esse rio, em Apocalipse 21, de 1 a 5, se você está com a sua Bíblia aí, Apocalipse 22, de 1 a 5, nos diz assim, João está vendo a Nova Jerusalém, onde eu e você vamos passar a eternidade, e ele diz assim, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Você já ouviu falar que das nossas feridas Deus faz virar cura para outras pessoas? Você está preparado para a sua família ser uma referência de transformação? Você está preparado para viver o que Deus tem para a sua vida? Ontem eu estava conversando com o irmão e ele falou assim, olha, quando eu conto minha história as pessoas não acreditam. Elas não acreditam porque parece mentira. E ele falou, você sabe, Vitor, que a minha história é verdade. Você viu a minha história e só Deus pôde me transformar. Eu olhei para ele e falei, você não tem nem ideia do que Deus começou a fazer. Esse é o começo da sua transformação. Se ele tivesse ideia do que Deus está fazendo, do que Deus tem para frente. Eu quero dizer para você que você é uma árvore plantado à beira de um rio, cujas correntes não secam, porque elas fluem do trono do Deus poderoso. Amém? Então, primeira coisa, se você tem buscado ao Senhor, você é uma pessoa mais que feliz, bem-aventurada. Se você tem meditado na palavra do Senhor. Um outro texto que diz isso também para nós, é em Jeremias 17, versículo 7. Em diante nos diz assim, ó, feliz, sabe quem é feliz? Não é quem tem um emprego bom, não é. Feliz, na perspectiva do céu, não é quem está rico, ou quem guardou dinheiro, ou quem mora bem. Tem nada a ver isso. Sabe quem é feliz na perspectiva bíblica? Não quero dizer que essas coisas não nos alegram, mas feliz de verdade é quem confia no Senhor e quem cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada, olha aqui, parece coincidência? Recebe essa revelação aí. É como árvore plantada junto ao rio,
com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Você está pronto para tudo isso? E se você já tem colocado em prática, você sabe que isso é uma verdade. A verdadeira felicidade é quem não confia, como diz a palavra, uns confiam em carros, em cavalos na época, né? Ou nas posses, mas nós confiamos no nosso Deus e não seremos abalados. Nós podemos até dar uma tremida, mas a nossa fé está bem firmada. A nossa casa está construída sobre a rocha. Então eu quero tirar um peso do seu coração. Enquanto todo mundo está falando, faz isso, faz aquilo, eu quero te dizer, faz só uma coisa. Você quer ser um pai? Vou contar um segredo aqui, bem pertinho. Você quer ser um pai, referência para os seus filhos? Eu quero ser. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles vão me ver. Que eu tenho que ensinar eles no caminho que devem andar, mas é pelo exemplo. Então sabe como que eu vou ser um pai segundo a perspectiva do céu bom? Um pai cheio do Espírito Santo. Você quer ser uma mãe cheia do Espírito, abençoada, que seus filhos tenham um desejo de casar com uma mulher igual a você, que suas filhas queiram ser como você. Não adianta ficar falando, seja exemplo, seja mais que feliz. E a realidade do céu vai acontecer na sua casa. Você quer ser um marido e uma mulher que vive em paz? Seja cheio do Espírito Santo. Busque amar ao Senhor mais do que seu cônjuge, mais que seus filhos, e você vai ver a realidade do céu acontecendo. Você vai ver a prosperidade. Que, como a Jéssica disse, não é que no momento da oferta, prosperidade não significa que você tem muito dinheiro ou isso, mas significa que Deus, ele é o provedor e que tudo está bem e que nada te faltará. Isso é bíblico. Então, se você quer ser mais do que feliz, esqueça o que todo mundo está dizendo e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Eu já estou acabando. Eu quero dizer mais algo para você. Para você viver essa realidade do céu na sua casa, esse rio de vida correr dentro da sua casa. Se você quer ver a sua família sempre florescendo, você precisa ser diferente. Tem um monte de gente querendo ir para o céu sem se santificar. Não vai. Não adianta. A palavra já nos diz, sem santificação, ninguém verá Deus. Não tem atalho. A palavra é clara. Se você quer ser feliz, olha só, Salmo capítulo 1. Não siga o conselho dos perversos. Não se assente, não imite os pecadores, e nem se junte à roda dos zombadores. Não quer dizer que você agora vai se trancar e falar, não me misturo com quem não conhece a Jesus. Não tem nada a ver isso. Isso é desculpa para fraco. Isso quer dizer de postura, caráter. Ontem eu estava falando com 2 homens. Nós estávamos numa reunião e eu falei para eles, eu falei assim, existem pessoas que não se misturam com política. Grava isso que eu estou te falando, vai ficar gravado, né? Existem pessoas que não se misturam com política, porque diz que na política é tudo corrupto. É verdade, nós sabemos que tem muita coisa errada. Eu nunca fui no meio da política para dizer que só tem corrupto, não posso acusar. Mas o que a gente vê é que a maioria dos que a gente elege depois nos decepcionam. E até tem uma pregação que eu falo, não é sobre referência, mas não é essa. Mas se os bons se calarem, não tomarem o seu lugar, que o Senhor os chamou para irem. Ou seja, se você quiser ficar escondidinho no seu quarto, virar um monge, isso não é bíblico. Bíblico é você meditar na lei do Senhor dia e noite, acordar amanhã cedo, ir no seu escritório trabalhar, ir na sua empresa, na escola, e lá, quando as coisas estiverem erradas, quando alguém quiser que você faça algo errado, quando alguém vier com um assunto errado, você se posicionar e falar assim, eu não sou assim. Não, mas se você não fizer isso, vai ser demitido. Não tem problema.
Eu confio no Senhor. Você está entendendo na prática? Na prática, chegou o tempo de nós nos manifestarmos como filhos e filhas, na prática. Na prática. O negócio é amanhã. O negócio não é na igreja. O negócio não é você no seu clubinho. O negócio é na hora que você vai para o meio das pessoas. Você medita na lei do Senhor dia e noite, de maneira que as pessoas sentem que tem algo diferente em você. Para encerrar, esses dias, como eu disse, eu tenho tentado conversar com algumas pessoas, não consigo conversar com todo mundo. Parece que cada vez mais o tempo corre, não é? Amanhã já é domingo de novo. Mas com os que eu tenho conseguido, tenho me esforçado para pelo menos dar um alôzinho. Um rapaz, um discípulo disse, olha, eu estava um dia no meu serviço e alguém chegou para mim, uma mulher, era um homem, ele falou, a mulher chegou e falou assim, você é crente, né? Você é evangélico? Eu não lembro qual o termo que ela usou. Ele falou, eu sou. Ele não tinha falado nada. Ele não saiu pregando, não saiu com a Bíblia no serviço. Ela falou, eu vejo nas suas atitudes que tem alguma coisa em você. Deus está nos levantando com fome e com sede da palavra dele. Deus está nos levantando com fome e com sede da presença dele. Deus está levantando pais que vão ser exemplo para os seus filhos, mesmo sem ter tido pais exemplares. Deus está levantando mulheres que são exemplo para os seus filhos, mesmo sem ter tido uma mãe exemplar. Deus está levantando filhos que honram aos pais, mesmo sem o mundo, sem a perspectiva da terra, dizer que você deve honrar. Deus está levantando pais que ensinam e atiram como uma flecha os seus filhos, ou seja, enviam eles para mais longe, para viver algo a mais de Deus, mesmo sem que ninguém tenha feito isso neles. Porque Deus está levantando eu e você nessa cidade. Deus está me levantando, Deus está te levantando para influenciar gerações. E eu vim hoje só para te dizer que a obra da cruz ela está feita. O sacrifício de Jesus está feito. Eu e você confessamos a Jesus. Agora chegou a hora de nós nos enchermos. Chegou a hora de nós nos posicionarmos como uma árvore frutífera na beira desse rio que corre do trono de Deus. E a tempo e fora de tempo frutificarmos. Frutificarmos no tempo do céu. Tá bom? Eu quero dizer para você que nessa noite Deus quer fazer algo através da sua vida. Deus quer fazer algo através da minha vida. O último texto que eu vou ler e já vou orar, nos diz assim, Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Quando João quando ele vê a nova Jerusalém, onde nós vamos passar a eternidade com o Senhor, ele diz assim, então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque esse céu, o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O mar também não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, eu faço novas todas as coisas. E daí Jesus vai dizendo sobre ele. Eu quero te dizer, esses dias nosso coração tem chorado pelo que tem acontecido no nosso meio. Tantas notícias tristes. Mas o que me alegra, quando eu recebo uma notícia triste, seja na minha família, seja no meu emprego, seja no noticiário, o que me alegra é que um dia as nossas lágrimas serão secas. Um dia nós não vamos precisar chorar. Um dia nós não vamos precisar de sol, porque o nosso Deus habitará conosco. E nós habitaremos com o nosso Deus eternamente.
Eu não sei você, mas o meu coração clama por esse dia. Só que enquanto esse dia não chega, meu compromisso com Deus é fazer o que eu puder para que aqui na terra seja um pedacinho do céu. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus eu peço pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Senhor, existe uma sede, existe algo, Senhor, no nosso meio, que o Senhor tem gerado. Senhor, nós só te pedimos, faz a tua vontade em nós. Nós amamos ao Senhor, e o nosso desejo, Senhor, é meditar na sua lei de dia e de noite. Pai, conta com a gente no nosso emprego, conta com a gente na nossa família. Meu Deus, que se levantem homens que não dão mais desculpas, mas que se posicionem, que não sejam meninos, mas que sejam homens dentro de casa. Mas é só o Senhor que pode convencer, não sou eu, não é a esposa. Senhor, que se levantem mulheres sábias. Mulheres sábias à luz da tua palavra, que defendem a tua palavra, Senhor, e que te amem, que honrem o seu lar, mas é o Senhor quem as transforma, que se levantem em filhos, que nós nos levantemos, sejamos pais, filhos, irmãos, de acordo com a sua lei, com a sua palavra, porque nós sabemos que um dia tudo isso passará, e nós estaremos eternamente vivendo com o Senhor, o nosso amado. Nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cumpra em nós o teu querer. Senhor, eu peço nessa família que me acompanha nesse culto, nessa ministração, que o céu seja manifestado. Que aqueles pais ou aqueles filhos, aquele marido, aquela mulher, aquele irmão, aquela irmã, tio, tia, primo, avós, que não te conhecem, usa-nos, Senhor. Usa-nos para onde estivermos, o Senhor, através de nós, se revele a eles. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por um amor tão grande. Amém. Amém? Você está pronto para viver a realidade do céu na sua casa? Eu estou pronto. E eu quero te dizer rapidamente, para encerrar, 2 recados. O primeiro, nós estamos sabe uma locomotiva, não sei se você conhece uma locomotiva, que é um trem, mas nós estamos como um trem quando começa a acelerar. Então a Zoe Maringá está como uma locomotiva saindo. Nós estávamos no online, então logo nós vamos para o nosso culto presencial. Você precisa me ajudar nisso, com a sua oração, e você precisa me ajudar isso quando nós formos para lá, com os seus braços, com as suas mãos, tá bom? Mas eu vou dando dicas, ou melhor, eu vou compartilhando isso à medida que isso vai se materializando. Então, o que você pode fazer hoje? Orar. Ou pode contribuir também. Nós temos nos planejado para esse tempo de mudança, mas como toda reforma, existem custos, então nós contamos com você também. O outro recado, durante a semana, você precisa cumprir a lei do Senhor, você precisa ter alguém te discipulando. Se não tem ainda alguém que te discipula, vem falar comigo. Pastor, eu preciso que alguém me discipula, eu preciso que alguém me ensina o que é cultura do céu, eu preciso que alguém me ajuda a viver a realidade do céu na terra. Vem falar comigo, mas não deixa de viver aquilo que o Senhor nos ordenou. Tá bom? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus te fortaleça, e amanhã eu tô aqui, amanhã eu tô nas redes sociais e no Examinando as Escrituras. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus.